Robert Dallin Owen, Região e Litígio entre este mundo e o outro. Dificuldades e preconceitos. Um assunto qualquer não deve ser abandonado pelo fato de se mostrar cheio de dificuldades, nem em razão de chocar os prejuízos da época. Berzelius. Algumas palavras me compete dizer, leitor sincero, antes de começar a minha explicativa narrativa. Não busquemos esconder que essas investigações têm sido principalmente prosseguidas desde o seu começo de um modo imetódico ou vago e sob a direção de voluntários não diplomados pelas academias dos sábios, isto que em certo ponto de vista pode parecer lamentável, entretanto que elas têm de melhor, é o que tem de melhor, apesar de não podermos negar que entre os nomes salientes das classes científicas há muitos homens que são mais que todos os outros e há muitos respeitosos melhor preparados para dirigir nosso adiantamento e obter, se quiserem, resultados certos. A disposição dos homens científicos distintos para estudar um assunto da ordem do que nos ocupa faz que as suas opiniões sejam recebidas com assentimento considerável. Uma das ciências físicas e vitais revela grande classe de fenômenos, distinta e mesmo muito afastada uma da outra. Todas elas realmente são sujeitas a leis fixas e universais, e sua realidade deve ser julgada segundo os mesmos conhecidos pontos de evidência. As leis da ciência física, porém, aplica-se à matéria invisível, onde não se trata de acalmar ou excitar o sistema nervoso, onde a consciência não fica satisfeita à vista de um ato bom, não sofre quando chocada por uma ação má, nem produz remorso quando se faz ao seu guiado uma acusação injusta. As leis da ciência vital, ao contrário, governam coisas animalizadas de uma organização delicada, sensitiva e variável. Os materiais experienciais pertencem a duas classes inteiramente diferentes e devem ser tratados conforme as leis que regem cada uma delas. Faraday, como eletricista, Herschel, como astrônomo, Liebig, como químico, estudaram leis cujas ações em dado momento e sob determinadas circunstâncias podem ser rigorosamente verificadas ou preditas, leis que são objeto de cálculos matemáticos. Atos de rigorosa investigação adquiridos por tais homens estão acima de todo conceito. Contudo, se deixarem pairar na alma algum elemento de divergência ou variabilidade que possa afetar sua vitalidade, se nas investigações empreendidas nas regiões da vida orgânica hastearem a mesma bandeira puramente materialista e condicional que costumam desfraudar nos domínios do mundo físico, corre o risco de extraviar se não chegar a resultados satisfatórios. A veracidade do que avançamos é atestada por ilustres membros da Academia de Medicina. Qualquer que seja a qualificação dos mais aptos chefes da ciência, eles habitualmente não se têm julgado com a vocação de tomar a vanguarda em uma ocasião como esta, abandonando a indisciplina dos experimentadores. Esse campo que creem popular e se falam é somente para darmos prejuízo, porque esse prejuízo, no rigoroso sentido etimológico da palavra, é todo juízo formado antes de exame. Devemos considerar como tais as suas opiniões, mesmo que sejam verdadeiras, uma vez que elas desprezam estudar as de seus adversários, mesmo que sejam falsas. Dos que se dedicam exclusivamente às investigações físicas, só devemos em geral esperar isso. Eles consideram o campo ultramundano como fora da sua jurisdição, a teoria da intervenção de outra esfera de seres. A ideia dos fenômenos espíritas é estranha aos seus estudos e não pode ser aceita por ouvidos científicos. O desenvolvimento de uma recente hipótese de caráter tão temeroso lhe parece provir de um ser humano. Durante a sua infância, suas sugestões pouca importância merecem, eram ouvidas como um ligeiro sorriso e postas de lado sem a menor cerimônia. Nos seus anos de meninice, podemos dizer, ela não tem direitos de posse, nem privilégio de apropriação. Em seu favor, de tempos a tempos, se apresentavam provas, mas não foram julgados no caso de serem examinados segundo as regras da evidência. Elas eram aceitas como passatempo agradável.
porém sem valor legal, não eram registradas oficialmente, nem davam menor lucro. Uma hipótese adolescente está fora do alcance da justiça humana. Não nos devemos queixar muito disso quando condenamos o modo porque os magnatas da ciência costumam tratar as investigações espirituais. Devemos excusá-los também. Os mais fortes de entre nós recuam diante do riso do mundo. Franklin, trabalhando em uma das mais sublimes experiências que o homem tem tentado, procurava coisa sábia, evitar a probabilidade do ridículo, ocultando o seu propósito. Levou um rapazinho, a fim de que o papagaio de papel destinado a nós, destinado a nos dar luz sobre a natureza do raio, se a experiência fosse mal sucedida, passasse por um divertimento de criança. Mas que importa isso? Pergunta. Pelo fato de alguns homens de reputação científica bem firmados não quererem arriscar-se nesses inquéritos, deverão os outros mais audazes, conquanto menos preparados para a empresa recuar também? Pergunta. Estabeleci essa questão para mim mesmo e respondo-a pela negativa. Agora passo a apresentar em abono de diversas posições que assumi nos capítulos precedentes, alguns dos inúmeros fenômenos espirituais, espontâneos ou provocados, que eu mesmo observei ou que foram autênticos nos últimos 15 anos. Algumas características dos fenômenos. Fato como estes de que o mundo está cheio causam mais embaraço aos espíritos fortes do que aqueles que são inclinados a conhecê-los. Baile. Sua usual espontaneidade. Os nossos olhos são obscurecidos para que não descubramos fatos que estão diante de nós, até que chegue o tempo do amadurecimento das nossas almas. Então vemos e consideramos como um sonho o tempo em que não os víamos. Emerson. Quando me recordo do que aconteceu em março de 1856, veio-me à mente essas palavras sugestivas de Emerson. Nesse tempo eu vivia como vivem tantos milhões de homens, na vaga descrença de existir neste mundo alguma coisa espiritual capaz de nos afetar os sentidos. Tinha simplesmente ouvido falar das manifestações de espírito de Rochester e muito me admirei nas conclusões absurdas que daí tinha tirado. Achava-me então em Nápoles, onde há 2 anos e meio exerci as funções de ministro americano. Os membros do corpo diplomático ali acreditado, vivendo em gratas e íntimas relações, tinham por ato passar sem formalidade 1 ou 2 horas da tarde em casa um dos outros. A esse ato deve uma estranha experiência que intitulo Adame e o Cozinheiro. Passei a tarde de 25 de março em casa do ministro russo, o Sr. K, e onde além de sua família achava-se também o cavaleiro F. O ministro toscano e sua mulher e outros visitantes de diferentes nacionalidades. Durante grande parte da tarde falamos o inglês, visto que a esposa do ministro toscano era inglês e uma outra das damas presentes era americana. A senhorita K, parisiense de origem e dotada de instrução variada, perguntou-me, no curso da conversação, se já tinha ouvido falar da escritura automática. Declarei-lhe que não. Então ela manifestou a crença de que algumas pessoas tinham a faculdade de, por esse meio, responder a assuntos que lhe eram totalmente desconhecidos. Perdoe-me, respondeu a senhora F. Estou certo de que não o dizeis sem teres uma segura convicção e prova suficiente. Eu, porém, não posso crer em coisas tão maravilhosas, sem tê-las eu mesmo testemunhado. Experimentemos, pois, disse a senhorita K. Aceita a proposta ansiosamente. Assentou-nos todos, descansamos os lápis sobre o papel e esperamos o resultado. Eram todos ignorantes, descrentes no espiritismo. Durante algum tempo nada se manifestou, até que a mão da senhora M começou a mover-se, traçando figuras irregulares, nenhuma palavra ou letra, porém chegou a escrever. Então, a meu pedido, a senhorita F perguntou, quem me deu estes alfinetes? Apontando 3 compridos alfinetes de cabelo que lhes prendiam as tranças, acrescentou, se a senhorita M puder responder, acreditarei. Por muitos minutos o lápis conservou-se imóvel. Depois, muito lentamente, pintou algumas flores, acabando por escrever em caracteres confusos, pouco legíveis, muitas palavras, das quais as 2 últimas eram escritas de trás para diante. A senhorita F desejou examinar o papel.
fixou por algum tempo e ficou muito pálida. Que há? Perguntaram-lhe ansiosamente. Magia negra, se tal coisa existe, respondeu-lhe. Eu leio. Foi pessoa que vos enviou uma dama e um cozinheiro. Como é ridículo, exclamou a senhorita K. Isso não responde de forma alguma à vossa pergunta. Não julgueis assim, senhorita, disse a senhorita F. Permiti que vos conte o fato. Esses alfinetes me foram dados por minha prima Elizabeth, que reside em Florença. A meu pedido, ela me enviou dessa cidade uma dama de companhia que entrou ao meu serviço há 10 dias apenas, e um cozinheiro que chegou anteontem. O papel passou de mão em mão, provocando repetidas expressões de admiração, que aumentaram quando alguém sugeriu a ideia de que as flores pintadas que procediam à escrita assemelhavam-se a um E inicial do nome da doadora. Em mim, esse incidente, por insignificante que parecia, citou muito mais que a admiração. Durante muitas horas de reflexão em minha casa, naquela tarde despertou a indescritível emoção que sentimos quando, pela primeira vez, meditamos na possibilidade de obter provas experimentais da outra vida. Antes de adormecer, eu tinha formado o projeto de procurar saber se tal fato conduzia a uma probabilidade de uma certeza ou a uma desilusão. Assim resolvido foi no dia imediato à residência da senhorita F, pois ela tinha guardado o papel da resposta, a princípio julgada tão enigmática, depois reconhecida como singularmente apropriada, manifestando-lhe o desejo que me concedesse como lembrança. Gentilmente anuiu. Em resposta a uma pergunta minha, ela afirmou em termos enfáticos a sua convicção de que as circunstâncias aludidas no misterioso escrito não eram conhecidas senão de sua família. Poucas semanas haviam passado depois da sua chegada a Nápoles, e sua prima era ali desconhecida mesmo de nome. A ninguém tinha falado sobre o presente dos alfinetes, nem fora do ciclo da família, a respeito dos servos recentemente chegados, dizendo de onde vinhas e quem os mandara. Finalmente declarou ser as primas vezes que tinham encontrado com a senhorita M, com quem apenas trocara cumprimentos. Intimamente conhecedor como estou da circunstância do caso, não pairando em meu espírito suspeitar algum sobre o caráter e a situação das pessoas referidas, tenho razões para asseverar sinceramente que, qualquer que seja a solução, estão excluídas da fraude e a mistificação. Aceites, porém, os fatos, quão estranhas são as suas deduções, restringindo-me os dados recebidos. Eu nada acharei que se aproximasse de uma solução satisfatória. Assim raciocinava. Se a resposta à pergunta da senhorita F contasse apenas o nome da prima que lhe havia dado os alfinetes, teria sido também importante, mas surpreenderia menos, e provavelmente atribuiríamos ao acaso. Como a senhorita F, sem dúvida, naquele momento pensava no nome da sua prima, poderíamos considerar essa resposta como um exemplo do fato de ir uma palavra pensada por qualquer pessoa inconscientemente. Refletir se nos podemos exprimir assim da alma de outra. Fenômeno nesse familiar, os magnetizadores, cuja realidade o próprio Cuvier nos assevera. Os resultados aqui cheguei porém vai muito além disso e são de um caráter muito mais complicado. Indaguei a senhorita F se, quando fazia a pergunta e aguardava a resposta, pensou no fato de haver a prima lhe enviado 2 criados. Ela me respondeu que com toda certeza não pensaria em tal. Certamente, se lhe tivesse perguntado quem havia enviado esses criados, ela prontamente teria respondido que fora sua prima, mas então seria a pergunta que lhe avivaria a ideia. O fato é que esse conhecimento íntimo não estava presente ao seu espírito. Se ela mesma tivesse de responder à sua própria pergunta, sem dúvida teria sem rodeios dito simplesmente: minha prima Elizabeth. Ou usando de uma expressão familiar, não podemos imaginar que ela se afastasse do assunto para nos dizer que a mesma pessoa lhe havia prestado um outro serviço. Nesse caso, que entidade pensante era essa que assim fazia via a mente da senhorita F uma ideia adormecida fora do rumo dos seus pensamentos de ocasião? Pergunta. Que inteligência oculta veio responder a sua pergunta por esse modo indireto? Pergunta. Quem escolheu essa forma de resposta inesperada? Pergunta. A princípio tive escrúpulos em afirmar que aí se dava a intervenção de uma personalidade estranha, mas um pouco de reflexão convenceu-me de que se repelisse essa ideia.
conseguiria evitar, mas não explicar a dificuldade. À vista disso, resolvi estabelecer a questão sobre um outro terreno, qual a força que determinou o caráter especial dessa resposta indireta e sutil, apesar de plenamente apropriada pergunta. Se não admitimos a existência de uma entidade pessoal, como explicar os resultados que se nos apresentam revestidos do caráter das operações mentais de um ser sensitivo, tais como a escolha de fatos apropriados de entre os muitos que estão armazenados na memória, a percepção da conexão desses fatos com uma questão que aparentemente não se refere a elas, a justa aplicação dos fatos escolhidos para formar uma resposta verdadeira e ainda sem a manifesta intenção de, dando a essa resposta um aspecto estranho e inesperado, provar-nos a presença de um ser inteligente e racional, pergunta. Eu não estava então habilitado para responder a essas questões e, a não ser pela hipótese espiritual, ainda hoje, depois de 15 anos de experiência, não lhe posso dar uma explicação razoável. Provavelmente, em sua maioria, os que assistem às experiências vão movidos por simples curiosidade. Perplexos durante algum tempo. Passado um mês, esquecem o que viram, buscando o excitamento de mais frescas novidades, sem que lhes satisfaçam a curiosidade e os maravilhos, limitando-se no máximo a narrar de vez em quando a ouvintes incrédulos, em noite de inverno, a antiga coincidência que notaram entre os fatos dos alfinetes e o dos dois criados. Para mim, esses fatos são tão evidentes como no dia em que os obtive. Precederem e induzir-me a um curso de estudos que transformou todos os meus sentimentos em modo de vida. Nos últimos 25 anos, muita gente nestes e noutros países civilizados tem alcançado tão inesperadamente quanto eu a evidência da realidade dos fenômenos espíritas. Há centenas de milhares de pessoas, a convicção tem vindo da calma dos grupos familiares, sem que elas o declarem ao mundo, nem rompam as relações com as igrejas que costumam frequentar. Para esclarecer, vou apresentar, de entre os muitos exemplos vindos ao meu conhecimento, um fato assaz notável, porque exibe várias fases de intervenção espiritual, intitulando uma invasão no lar doméstico. No ano de 1853, residia na cidade de R, Massachusetts, em uma família respeitável e abastada, cujo nome, apesar de ser conhecido, não estou autorizado a publicar. Designarei seus chefes pelo senhor e senhora L. A senhora L pareceu-me então ter percebido a classe dos chamados sensitivos, pertencido à classe dos chamados sensitivos, segundo a Reichenbach, ou, se quiserem, a classe dos que chamamos médios, pois que estes merecem o qualitativo de sensitivos espirituais. Ela apresentava muitas das peculiaridades desta classe, peculiaridades que, no seu como em muitos outros casos, parecem ter sido hereditárias. Sua avó, certa manhã, preparando-se para sair a passeio, percebeu repetidamente no quarto de dormir de pé diante dela uma figura que era o seu fiel retrato. A princípio imaginou o seu reflexo em algum espelho, mas, tendo verificado o engano e notando que a figura ia gradualmente esmaecendo, assustou-se, vindo-lhe à mente a ideia de que era o seu duplo, ou a sua sombra, como dizem os escoceses, e tomou-a como um anúncio de morte. Imediatamente foi ter com o reverendo Eaton, pregador da igreja que frequentava, consultou a respeito. O reverendo indagou se a aparição se tinha mostrado antes ou depois do meio-dia, e sabendo que tinha sido ao amanhecer, assegurou-lhe, fosse por sincera convicção, fosse para acalmar a excitação que havia, que aquilo era um agúrio de longa vida e não de uma próxima dissolução. Acertou, pois, que essa senhora chegou a uma idade muito avançada. A mãe da senhorita L, senhorita F, fora sempre perseguida por manifestações espirituais de pancadas e outros sons durante todo o tempo, isto é, no período de 12 anos, em que residiu numa casa da rua Pérola, em Boston. Umas vezes esses sons eram ouvidos somente por ela, outras vezes, porém, o eram também pelos outros moradores do prédio. Afinal, essas manifestações aborreceram tanto o marido que ela mudou de residência. A senhorita L, quando tinha a idade de 10 anos, em 1830, foi testemunha de um desses fenômenos que nunca são esquecidos e exercem uma grande influência nas nossas opiniões e no nosso modo de vida. Nesse tempo, residia em casa de sua mãe, na última fase de incurável tuberculose, a senhorita Marshall, a quem, por benevolência da senhora F, tinha dado hospitalidade. Cecília, o nome de batismo da senhorita L, tendo velado uma noite, pouco mais do que costumava, recostou-se com a criança sobre o sofá do salão e adormeceu. Despertando depois de algum tempo, supôs ser muito tarde, porque o fogo estava abafado e a sala vazia. Quando ia levantar-se, viu a figura da senhora Marshall,
vestida de branco, inclinasse para ela. "Ó senhora Marshall", exclamou, "para que vieste aqui?" "Ides apanhar um resfriado." A figura sorriu, mas não respondeu, e caminhando para a porta fez sinal a Cecília para segui-la. Esta o fez com muito medo, ainda ficou com muito receio quando percebeu que, o que ela julgava ser uma pessoa, subiu de costas, com um movimento lento e deslizante, a escada que conduziu à porta do seu quarto. A menina seguiu, aí, quando chegou no primeiro degrau, viu a figura passar através da porta fechada. Como não poderia fazer um corpo material, e desapareceu da sua vista. Seus gritos atraíram a mãe, que, saindo do quarto da senhora Marshall, perguntou-lhe o que havia. Mamãe, mamãe", exclamou a menina. "Seria um espírito que eu vi?" perguntou. A mãe, a princípio, ralhou com ela, porque a julgava em tolas fantasias, mas quando Cecília relatou circunstanciadamente o que testemunhara, a senhorita F estremeceu. "Será possível?" perguntou. Meia hora antes, ela havia assistido à morte da senhora Marshall. Devemos também lembrar que, efetivamente, tinha inspirado essa dama por quem Cecília era muito estimada, e que ela falara da menina em termos afetuosos, exprimindo um ardente desejo de vê-la. A senhorita F, porém, temendo o efeito de uma tal cena sobre o ânimo da criança, abstevera-se de chamar a filha. "Pode o desejo ardente transformar-se em ato quando desaparecem os laços terrenos que o impedem?" pergunta. "Foi esse anelo satisfeito?" "Não bastante as precauções da mãe?" pergunta. Mais tarde, em sua mocidade, com grande susto de sua mãe, Cecília passeava dormindo pela casa. Estava em sonambulismo espontâneo, pois nenhuma experiência hipnótica de qualquer espécie jamais tinha sido feita na família. Disso não resultou o acidente, mas, em muitas ocasiões, no estado inconsciente e de olhos cerrados, tinha ela auxiliado sua mãe como se estivesse acordado nos trabalhos domésticos. Tinha ainda outra particularidade. Na primeira parte da noite, seu sono era habitualmente profundo, mas ocasionalmente, ao aproximar da manhã, no estado intermediário do sono para a vigília, tinha visões que, apesar de serem indubitavelmente uma fase do sonho, descobria por experiências repetidas serem muitas vezes de um caráter clarividente e profético, dando informações sobre mortes e sobre enfermidades. Esses avisos de coisas sucedidas em lugares distantes, os que haviam de se verificar em tempo futuro, correspondiam frequentemente à realidade. De modo que, quando prognosticavam infortúnios, a senhorita F hesitava em comunicá-los ao despertar. Na primeira quinzena de novembro de 1853, ela teve um desses sonhos ou visões. Sua irmã Esther, recentemente casada, tinha ido com o marido para a Califórnia. Algumas semanas antes, a família estava ansiosa por notícias da chegada ali. Ela viu a irmã aproximar-se do seu leito e dizer-lhe: "Cecília, vem comigo à Califórnia." A senhora L, em sonho, objetava que não podia deixar o marido e filhos para empreender uma viagem tão longa e fastidiosa. "Voltaremos logo", disse Esther. "Estarei aqui antes do amanhecer." Em sonho, a excursão proposta não lhe pareceu impossível. Ela se levantou do leito e, dando a mão à irmã, pensou que se elevavam e flutuavam num vasto espaço. Depois desciam junto de uma habitação de aparência humilde e rústica, muito diversa do que podia imaginar que sua irmã ocupasse no país para o qual, em busca da fortuna, ela e o marido haviam emigrado. As duas irmãs entraram e Cecília reconheceu o cunhado, triste com um aspecto deplorável. Então Esther conduziu-a a uma sala em cujo centro se achava um caixão de defunto, e apontou para o corpo nele encerrado. Era o próprio corpo de Esther, apresentando palidez cadavérica. A senhorita L contemplou em mudo espanto o corpo que ali jazia, a forma patente, dotada de vida e inteligência, que a tinha conduzido até ali. Ao ver o seu espanto, a forma lhe disse: "Sim, minha irmã, aquele corpo foi meu, mas a enfermidade apossou-se dele. Fui atacada pela cólera e passei-me para um outro mundo. Desejei mostrar-te isso a fim de estarem preparados para a notícia que em breve receberão." Depois de algum tempo, a senhorita ela sentiu que se elevava de novo. Atravessava um vasto espaço e finalmente reentrava em seu quarto. Ela despertou logo, com o sonho tão vivamente gravado na lembrança, que foi preciso algum tempo para convencer-lhe de que não fizera excursão alguma. "Tive esse sonho", disse ao marido, "e é bastante desanimador." "Isso, Cecília, não passa de sonho." Ela calou-se e mudou de assunto.
sem dar mais explicações a respeito, mas nem a ele, nem a qualquer membro da família. Ora, aconteceu que na tarde desse mesmo dia, a senhorita L assentou-se para jogar o whist em família, tendo por companheiros o marido e a irmã mais moça, chamada Ana. No correr do jogo, a senhorita L passou as cartas à irmã, a quem chegou a ver de Dallas. De repente, ela viu o braço de Ana fazer um rápido movimento rotatório e as cartas voarem em todas as direções, voltando-se para censurá-la pelo que julgava ser uma brincadeira desengraçada. A senhorita L observou que a face da irmã tinha uma expressão que não era natural. Seu aspecto era grave, triste, pensativo, os olhos fixos, como revelando afetuosa solicitude sobre o rosto de Cecília. Muito assustada, brandou: "O que é isso, Ana? Por que me olhas assim?" "Não me chamo Ana", respondeu a interpelada. "Sou Esther." "Ana, digo que é Esther e não Ana. Quem está falando?" Excessivamente assustada, a senhorita L voltou-se para o seu marido, dizendo: "Seu espírito partiu. Que infortúnio persegue nossa família." "O vosso sonho, Cecília, o vosso sonho da última noite. Já esqueceste onde vos levei e o que lá vistes?" disse Ana solenemente. O choque era assaz violento para a senhorita L. Desmaiou. Quando, pelo emprego dos medicamentos usuais, voltou assim, ainda encontrou a irmã do mesmo estado de transe, personificando Esther. Isso continuou cerca de 4 horas, a fim dos quais Ana, de repente, passou as mãos pelos olhos, estendeu os membros e, como se acordasse, perguntou em voz natural: "Estive dormindo? Que foi isso? Que sucedeu?" perguntou. 4 semanas depois, a mala da Califórnia trouxe uma carta do marido de Esther, informando a família da morte repentina de sua mulher, vítima da cólera, no mesmo dia em que se verificou o sonho da senhora L. Quando 6 meses depois ouviu-os regressando a Massachusetts, ouviu da senhora L a descrição da rústica habitação a que ela, em sonho, parecia ter sido conduzida, respondeu que correspondia minuciosamente à casa em que sua mulher tinha morrido. Estes incidentes foram-me relatados a 15 de outubro de 1860, pela própria senhora L, que permitiu publicá-los, mas sem o nome da família. Essa senhora também me informou que esse tempo as manifestações do espiritismo não eram conhecidas na cidade de R, salvo pelo vago rumor das manifestações que diziam ter sido observadas em Rochester, e que a família da senhora L tratara como sempre uma coisa muito absurda para merecer atenção. É necessário acrescentar que nunca eles tinham buscado obter ou testemunhado os estalidos ou movimentos de mesa, o transe falante, a escrita automática ou outros fenômenos similares, hoje tão comuns nesses e noutros países. Foi por isso que, com um sentimento misto de pesar e espanto, observaram em Ana a repetição em diversas ocasiões subsequentes de manifestações idênticas que os haviam assustado durante a partida de whist. Em outra ocasião em que o olhar fixo, a fisionomia transformada de sua irmã indicava esse estado anormal, a senhora L perguntou se era Esther quem se apresentava. "Não, minha filha", foi a resposta. "Não é vossa irmã, mas um outro amigo quem deseja falar-vos." "Que amigo?" "João Murray." Era o nome de um velho pregador cujas prédicas a mãe da senhora L apreciara na primeira etapa de sua vida e que tinha morrido havia muitos anos, sem que a senhora L o tivesse pessoalmente conhecido. Depois da incorporação em Ana do reverendo Murray, repetiu-se com frequência. Em tais ocasiões ele costumava dirigir-se aos presentes no tom grave e compassado, próprio de um sermão. Os assuntos eram sempre religiosos, tratados com elevação e frequentemente com uma eloquência muito acima da capacidade natural da médium. Não é tudo ainda. A senhora L, no começo, com pouca satisfação, sentiu-se influenciada para escrever. Resistiu por muito tempo, concorrendo para essa oposição à grande repugnância do marido e dos seus amigos, que olhavam quase com horror essa súbita invasão do lado doméstico. São essas terríveis extravagâncias espirituais que se estão produzindo por toda parte, costumo dizer, em tom semelhante ao
com que as pessoas nervosas deploram a aproximação de uma epidemia cruel. Contudo, depois de algum tempo, quando observaram que essas comunicações eram de um caráter puro e irreverente, pregando os mais elevados princípios de religião e moral e que nada sucedia de anormal, a senhora L e muitos de seus amigos se reconciliaram com o espiritismo. Finalmente escutaram com interesse e satisfação as lições orais escritas que por esse modo misterioso lhe eram dadas. Na importante narrativa acima feita, chama a atenção ao leitor para a evidência da identidade incidental e espontaneamente apresentada. Podemos crer confiadamente na origem espiritual de uma mensagem ou de uma lição, mas também temos motivos e bem justificados para duvidar da identidade do espírito que assina a comunicação. O que podemos dizer da exclamação de Ana: vosso sonho, Cecília, vosso sonho da última noite esqueceste, onde vos levei e o que lá vistes? Pergunta. Não se dá aí a circunstância de haver a senhora L contado o seu sonho a Ana ou a qualquer outra pessoa. Não causa admiração o seu desmaio? Pergunta. O sentimento que se apossou dela, como disse, de que era Esté e não outra pessoa que inspirava tais palavras, não é também admirável? Pergunta. A que outra fonte podemos racionalmente atribuir tudo isso? Pergunta. A hipótese de uma coincidência casual é insustentável. Com pouco refletido, devemos supor aquele que acredita numa simulação sustentada durante um transe de 4 horas de aparições de parentes e amigos dadas poucas depois da hora da morte. Possuo muitos exemplos autênticos vindo de pontos diversos. Eles são mais comuns que qualquer outra espécie de aparição. Numerosos exemplos que encontram nas obras alemãs, e os alemães têm um termo especial, Ascension, para designar essas aparições. Apesar, porém, de serem comumente inesperados e quase sempre incômodos, esse fenômeno tem muitas vezes causado desgosto e prejuízo àqueles que os testemunharam, sem que tenha havido alguma intenção aparente de ofensa por parte dos agentes invisíveis. Temos um exemplo no período de Londres, Spiritual Magazine, de junho de 1860. Acompanhado das citações de data, lugares e nome, deu-se o fato de um clérigo inglês, reverendo S. Benhong, de Howden, Rochefort, Essex, que escrevendo em junho de 1860 a publicidade a uma carta de uma dama que ele diz conhecer bastante, de cuja veracidade lhe era impossível duvidar. Sobre o caso, ele afirma o seguinte: todos os fatos bem autenticados, conexos, real e aparentemente com o sobrenatural são valiosos como materiais, cujas leis devem ser deduzidas no correr dos tempos. É lastimável que tantas pessoas narrando fatos dessa ordem recusem-lhes a garantia de sua veracidade e assinaturas, suas verdadeiras assinaturas. A carta que ele publica, que resume ligeiramente, conta a história que epigrafaremos. Uma quinta vendida a contragosto. Caro Senhor, há poucos dias me manifestasse o desejo de que vos contasse por escrito as circunstâncias que me induziram a abandonar a minha precedente residência. Eis aqui os fatos. Em janeiro de 1860 comprei uma quinta meio retirada, mas nas proximidades de Chiswick. O meu predecessor imediato tinha sido uma dama que 16 anos antes havia construído essa e outra quinta vizinha. A última foi vendida a um cavalheiro idoso e ele e a mulher pacífica e respeitáveis vizinhos, como sabeis. Minha família é composta por mim, minha filha e uma criada. Tomei para mim o quarto da frente, grande aposento de 18 pés de comprimento e 25 de largura. Na primeira noite da minha ocupação, estando o céu límpido e a sala alumiada pelo clarão da chaminé, ouvi um ruído singular, que começou antes da meia-noite e continuou por algum tempo, porém pouca atenção lhe prestei. O mesmo ruído pendurou, com poucas interrupções, por muitas semanas, e cresceu a ponto de causar séria perturbação. Despertando-me regularmente do primeiro sono às 11h30 e, ocasionalmente, às 11h20, os sons pareciam originados pelos passos pesados de alguém que andasse de um lado para o outro ao longo da sala, com os pés descalços ou ligeiramente calçados. Os passos eram
pesados que produziram vibrações nos objetos de luz do lavatório e nos pequenos artigos do tocador. Minha primeira impressão foi que meus vizinhos sofriam de insônia, mas entabulando relações com eles, fiquei sabendo que tal não se dava. Depois atribuí o ruído ao meu relógio de câmera, porém inutilmente mudei por diversas vezes do lugar. O som continuou perfeitamente distinto do produzido pelo relógio. Outra experiência não deu resultado. Frequentemente colocavam de modo que pudesse impedir a passagem de quem se movesse em tal sentido, mas isso não fez cessar nem modificar o ruído. Às vezes abria a janela e me assentava perto para ver o desapontado dia, mas os sons continuavam sempre, até as 4 ou 5 horas. Conheci que esses ruídos produzidos nos outros a mesma impressão que em mim. Por 3 ou 4 vezes despertei minha filha, e tanto a ela como a mim os sons pareciam para vir de passos pesados. Uma vez um amigo indo visitar nos convidou-nos a pernoitar na quinta e acomodá-lo no quarto da criada, indo este dormir no sofá, no meu quarto. Por 2 vezes durante a noite a criada acordou assustada e exclamou: "Minha ama, o que é isso? O que é isso?" E envolveu a cabeça com os lençóis. Afinal, a coisa se tornou tão incômoda e mesmo tão terrível para mim que resolvi abandonar a quinta. E com grande prejuízo achei um comprador. Depois vim a saber por uma velha criada que a dama que tinha construído aquela casa e aí morrido, de cujo irmão eu havia comprado, sofria de uma enfermidade penosa e incurável que a forçava, depois de curto sono, a passear pelo quarto até as 4 ou 5 horas da manhã, quando exausta se lançava ao leito. Ainda outro vizinho confirmou o fato. Ele tinha muitas vezes visto a velha dama passeando de um lado para o outro, quando alguma enfermidade em sua família a obrigava a velar até um amanhecer. Isso não é a solução do problema, mas se vos relato os fatos é porque ele se prende a outros acontecimentos. Vossa respeitadora Mary Property. Reconhece-se facilmente que tais fatos pertencem à classe dos fenômenos frequentemente desacreditados e conhecidos com o seu nome de casas mal-assombradas. O importante no caso é o seu aspecto invariável. A dama que narra a história e parece ter sido uma observadora desapaixonada achou a perturbação tão seriamente real e persistente que, com grande prejuízo, para evitá-la, teve de vender a sua propriedade. Ela teria evitado esse prejuízo se tivesse querido, caso lhe não repugnasse entrar em comunicação com o seu noturno visitante. Em apoio desta opinião, deixe-me contar o seguinte fato. Uma governanta arrependida existia uma jovem dama, a senhorita V, bastante e favoravelmente conhecida por mim como Franca, ilustrada e pertencente a uma das antigas famílias de Nova York. Há poucos anos foi ela passar 1 ou 2 semanas com sua tia, dona de uma casa antiga, espaçosa, bela e hospitaleira em Hudson River. Essa casa, à semelhança dos velhos castelos da Europa, também tinha uma câmara endemoninha, segundo a expressão vulgar. Pouco se falava nisso, mas só se utilizavam desse compartimento em caso de urgência e necessidade. Enquanto a senhorita veio, aí residiu, os visitantes abundavam na casa e a proprietária, para se justificar com a sobrinha, perguntou-lhe se estava disposta e cedendo o seu quarto aos novos hóspedes. Lá ficar 1 ou 2 dias, afrontando o risco da visita de um espírito. A senhora V respondeu-lhe que não tinha medo dos visitantes do outro mundo, e assim ficou tudo combinado. A jovem adormeceu tranquilamente, sem receios. Despertando à meia-noite, viu, andando pela sala, uma mulher de meia idade, trajando roupas asseadas, mas de molde um tanto antiquado, e apresentando, aliás, a área de governanta, a quem desconhecia completamente. A princípio não se incomodou, supondo fosse algum empregado da casa que por ali andasse, ou qualquer outra coisa semelhante, mas quando assim pensava, lembrou-se de haver fechado a porta. No momento de se deitar, isto impressionou-a e o susto cresceu. Quando a figura aproximou-se do leito, olhando, pareceu fazer um forte, mas inútil esforço para falar-lhe. Muito assustada, ela cobriu o rosto com um lençol e quando algum tempo depois ousou olhar de novo, já a figura havia desaparecido. Examinou a porta do quarto e encontrou-a fechada por dentro. Será obra dos espíritos? Pensou. Voltando ao leito, mas era uma realidade. Se a vista não me enganou. Com essa convicção, depois de 1 ou 2 horas, adormeceu de novo. Da manhã seguinte,
Na manhã seguinte, porém, com a luz do dia, escapou-lhe a certeza de que havia visto, e alguns meses depois veio-lhe o esquecimento da visão. Deu-se então uma circunstância que lhe veio reviver a crença de modo mais seguro na realidade da aparição de talvez tanto da meia-noite. Aceitando o convite de uma íntima e apreciadíssima amiga para passar alguns dias em sua companhia, verificou que essa amiga fazia ocultamente experiências espíritas. A senhora F, curiosa de certificar-se de uma coisa sobre a qual já muito ouvia falar, acompanhou a amiga em alguns trabalhos. Em uma das ocasiões, um espírito se apresentou com o nome de Sarah Clark, nome desconhecido das duas damas. O espírito dizia que tinha sido havia já muitos anos governante na família da tia da senhora V, que tinha tentado inutilmente comunicar diretamente com a senhora V quando esta visitar a casa da tia, e que seu fim era confessar um ato criminoso por ela praticado, e pela qual pediu o perdão da velha patroa. O insaciável desejo de o conseguir era o que o levava a manifestar-se no quarto que ocupara quando na terra. Contou ter cedido a tentação de furtar e esconder vários objetos de prata da família, entre os quais a açucareira e outras peças que mencionou, que ficaria muito grata se a senhorita V narrasse isso à tia e se lhe expressasse seu desgosto pelo que havia feito e a esperança de ser perdoada. Visitando outra vez sua tia, a senhorita V perguntou-lhe se tinha conhecido uma pessoa chamada Sarah Clark. Certamente, respondeu-lhe sua tia. Foi governante de nossa família há uns 30 ou 40 anos. Que espécie de mulher era ela? Boa, cuidadosa e asseada. Enquanto esteve convosco, não desapareceram algumas peças de prata de roça baixela? Pergunta. A interrogada refletiu e disse: sim, creio que um açucareiro e outros objetos desapareceram de modo misterioso. Por que me fazeis essa pergunta? Não suspeitais fosse Sarah a autora desses desaparecimentos? Não. Conquanto ela lidasse com esses objetos, nunca a consideramos capaz de cometer o furto. Então a senhorita V narrou a comunicação que ela e sua amiga tinham recebido e, comparando as notas, acharam que a lista dos objetos fornecidos por Sarah às duas amigas correspondia à dos perdidos. Tanto quanto sua tia podia lembrar-se. Não sei o que essa senhora pensou acerca da história que lhe contara a sobrinha. O certo é que ela disse: se foi Sarah quem subtraiu os objetos, está totalmente perdoada. E o importante da história é que desde esse dia não se deu mais fato algum extraordinário no quarto mal assombrado. Sarah não se mostrou mais aos que ali dormiam. À vista da posição dos personagens, posso atestar a veracidade dessa história que nos patenteia o laço que prende este mundo ao outro. O arrependimento existe ali como aqui. Ali se conserva o sofrimento e o desgosto pelas faltas graves cometidas aqui. Ali impera um ansioso desejo de obter o perdão daqueles a quem se ofendeu na vida terrena. Em outras palavras, as consequências naturais do mal por nós feito nos acompanham na fase seguinte da nossa vida, na qual, como na presente, nos emendamos e subimos pela força do arrependimento. Desse modo, o progresso moral depois da morte é semelhante aos que conquistamos na terra. Arrependei-vos foi a principal exortação pública do Cristo. A mesma exortação parece dever ser feita a todos os espíritos ainda não libertados das cadeias dos remorsos terrenos. Fato como esse induz os espiritualistas a crer que o outro mundo é mais semelhante a este do que imaginam os ortodoxos. Outro corolário é que quando se apresentam esses fenômenos espirituais, o esforço para estabelecer uma comunicação com os espíritos que se manifestam pode ser útil, tanto a eles quanto aos atormentados habitantes deste mundo. Por esse meio, a senhorita Propert, libertando-se dos ruídos que a incomodavam de noite, podia conservar a posse da sua quinta. Também chamam a atenção do leitor para a prova de identidade que presta a história da senhorita V. O nome da governanta era desconhecido das duas damas quando receberam a mensagem. Não lhes podia sugerir esse nome, nem o conteúdo dessa mensagem. Apesar disso, pelas indagações, consegue saber que o nome e tudo mais corresponde aos fatos acontecidos 30 ou 40 anos antes, sem falar do fato da cessação das visitas espirituais. Apenas o visitante deixou de ter motivo para se apresentar. Passemos a outra classe de manifestações nas quais se nota o mesmo elemento do imprevisto. Robert Dallin Owen, região e litígio entre este mundo e o outro.